Centenas de milhões de pessoas estão à beira da pior crise econômica da história. Em muitos países, as moedas locais estão entrando em colapso. A inflação está fora de controle e os níveis de dívida são alarmantes e insustentáveis. Economistas estão em estado de alerta máximo, temendo a iminente falência econômica dessas nações. Se você vive em um desses lugares ou planeja se mudar para lá, é crucial estar consciente. Aqui e agora no Econotalks, eu, Gustavo Mieques Iconeschi, te trago uma lista impactante de países que poderiam desmoronar a qualquer momento. 1. Argentina. A Argentina está à beira de um colapso econômico iminente. Dados recentes de 2024 expõem uma crise avassaladora. A inflação explodiu para 130%, tornando o custo de vida insuportável para milhões de argentinos. A dívida externa disparou para 400 bilhões de dólares, afundando o país em uma espiral de insolvência. O desemprego atinge níveis catastróficos, com 25% da população sem trabalho e a moeda nacional, o peso argentino, desvalorizada em 70%. A situação é desesperadora. Manifestações surgem em todo o país e a estabilidade social está em risco. Javier Milei, presidente da Argentina, promete medidas radicais para salvar o país. Entre suas promessas estão a redução drástica dos gastos públicos, a abertura econômica e a privatização de empresas estatais. Milei afirma que essas ações são essenciais para evitar o colapso total e restaurar a estabilidade econômica. Se isso de fato vai funcionar, só o tempo e os argentinos conseguirão responder. 2. Venezuela. Dados recentes expõem uma crise catastrófica no país. A inflação ultrapassou a marca inacreditável de 5.000%, devastando o poder de compra dos venezuelanos. A dívida externa atingiu impressionantes 150 bilhões de dólares, lançando o país em um ciclo de inadimplência, com o desemprego em 40% e a moeda nacional praticamente sem valor devido à hiperinflação. As condições de vida se deterioram rapidamente. A escassez de alimentos e medicamentos agrava ainda mais a situação, levando a protestos massivos e desespero generalizado. Nicolás Maduro, presidente do país, promete soluções milagrosas, mas as políticas atuais parecem insuficientes para evitar o desastre. Será este o fim da economia venezuelana como a conhecemos? A nação está em uma encruzilhada e o futuro é mais incerto do que nunca. 3. Cuba. Dados alarmantes apontam para uma crise profunda e incontrolável. A inflação chegou a níveis históricos de 180%, corroendo o poder de compra da população. A dívida externa é de 120 bilhões de dólares, que sufoca o país, enquanto o desemprego já subiu para 35%, deixando milhões de cubanos em situação de desespero. A economia centralizada do país mostra sinais de falência total, com a falta de produtos básicos se tornando uma constante no dia a dia da população. O presidente Miguel Díaz-Canel enfrenta crescentes manifestações e descontentamento generalizado. Suas promessas de reformas econômicas parecem não surtir efeito e a ilha encara o risco de um colapso total. Cuba conseguirá sobreviver a esse turbilhão econômico ou testemunharemos o colapso infalível de sua economia? 4. Ucrânia. A guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, desencadeou um efeito dominó de consequências devastadoras que assolam a nação, principalmente no campo econômico. Dados recentes de 2024 revelam um cenário alarmante. A economia ucraniana despencou 45% no primeiro trimestre do ano, um colapso sem precedentes na história moderna. A inflação disparou para 16,8% em maio, a mais alta em mais de 2 décadas, corroendo o poder de compra das famílias e esvaziando suas economias. Milhares de empresas sucumbiram à crise, lançando milhões de pessoas no desespero do desemprego. As exportações despencaram 80%, enquanto as importações caíram 50%,
estrangulando a economia e criando uma escassez generalizada de produtos essenciais. O sistema financeiro está à beira de um colapso, com bancos lutando para se manter solventes e a moeda nacional, a grivinha, sofrendo uma desvalorização drástica. Especialistas alertam que a Ucrânia está à beira de um inverno econômico sem fim, com o espectro da fome, da miséria e da instabilidade social se aproximando cada vez mais. Sem um auxílio internacional massivo, aí e o fim da guerra, o país corre o risco de se tornar um estado falido, com consequências humanitárias devastadoras para a sua população. 5. Brasil. O Brasil está à beira de um colapso econômico iminente. A inflação já chega a 4% no governo Lula, tornando o custo de vida insuportável em muitas capitais brasileiras. A dívida pública atingiu níveis estratosféricos, superando US$ 1 trilhão, enquanto o desemprego alcançou 8%, deixando milhões de brasileiros sem trabalho e sem ter o que comer na mesa. A moeda nacional, o real, sofreu uma desvalorização drástica de 10% e já supera o peso argentino em desvalorização frente ao dólar, aprofundando a crise econômica. As políticas atuais não estão conseguindo conter o desastre e o país enfrenta protestos generalizados e uma turbulência social crescente. O presidente Lula tenta contornar a crise através de programas sociais para reativar a economia. Será que o Brasil conseguirá evitar um colapso total? A nação está em um ponto crítico e a recuperação parece cada vez mais distante. 6. Japão. O Japão está prestes a enfrentar um colapso econômico de proporções épicas. Dados recentes revelam uma crise alarmante. A inflação disparou para 70%, enquanto a dívida pública monstruosa ultrapassa US$ 15 trilhões. A economia estagnada e o aumento do desemprego para 15% deixam milhões de japoneses em dificuldade. O iene sofreu uma desvalorização preocupante de 40%, abalando a estabilidade financeira do país. Com uma população envelhecida em ritmo acelerado, o país enfrenta um declínio demográfico devastador que ameaça sua posição como potência econômica. As ruas das metrópoles japonesas estão cada vez mais desertas, enquanto a juventude sobrecarregada e desmotivada luta para sustentar uma geração mais velha que cresce rapidamente. A insegurança econômica está se espalhando e a tradicional estabilidade japonesa está em frangalhos. O futuro do Japão está em perigo, com uma nação que parece incapaz de reverter sua descida rumo ao caos. 7. Turquia. A Turquia está à beira de um colapso econômico. A inflação explodiu para 150%, tornando o custo de vida insuportável para milhões de turcos. A dívida externa ultrapassou US$ 500 bilhões, afundando o país em uma espiral de inadimplência. O desemprego já atinge 30%, enquanto a lira turca desvalorizou 60%, destruindo o poder aquisitivo da população. O presidente Recep Erdogan enfrenta uma onda de protestos e descontentamento popular como nunca antes. Suas promessas de recuperação econômica através de políticas monetárias não convencionais parecem fúteis diante da magnitude da crise. A nação está em uma encruzilhada e a estabilidade econômica está por um fio. 8. Alemanha. A Alemanha está enfrentando uma crise severa. Dados alarmantes mostram uma situação sem precedentes. A dívida pública subiu para 3 trilhões de euros, colocando o país em uma espiral de endividamento. O desemprego já alcançou 12%, deixando milhões sem trabalho. O euro desvalorizou-se em 30%, aumentando a incerteza econômica. A nação enfrenta uma crise sem precedentes, com uma população envelhecida que sobrecarrega o sistema de previdência social, enquanto a insegurança nas ruas atinge níveis alarmantes. As cidades estão se tornando verdadeiros campos de batalha com muita miséria, e a população está temerosa em sair de suas casas. O futuro da economia alemã está em jogo, com o mercado de trabalho em declínio e uma juventude desmotivada e sem esperança.
A outrora poderosa nação europeia está desmoronando diante dos nossos olhos. 9. Portugal. Portugal está à beira de um colapso devastador. Dados ilustram uma crise profunda. A dívida pública ultrapassou 500 bilhões de euros, mergulhando o país em uma espiral de endividamento sem precedentes. O desemprego disparou para 18%, deixando milhões de portugueses sem perspectivas de trabalho, assim como os imigrantes em total desespero. O cenário é caótico, com protestos eclodindo em Lisboa, Porto e outras grandes cidades. O governo está paralisado, incapaz de implementar políticas eficazes para controlar a situação. O país enfrenta uma combinação explosiva de população envelhecida, uma crise de imigrantes que sobrecarrega seus recursos já escassos. As ruas antes pacíficas agora estão repletas de tensão e insegurança, com portugueses temendo por seu futuro em meio ao mercado de trabalho em colapso. A juventude está sem perspectiva, enquanto a economia patina e a pressão sobre os serviços sociais atinge um ponto de ruptura. A outrora tranquila nação ibérica está à beira do caos, incapaz de lidar com a tempestade de problemas que a atinge. 10. Rússia. A invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou uma reação global feroz, com sanções sem precedentes devastando a economia do país. O rublo despencou, perdendo mais de 50% do seu valor desde o início da guerra, enquanto a inflação disparou para níveis estratosféricos, atingindo 17,8% em maio de 2024. Gigantes ocidentais abandonaram o mercado russo em massa, deixando um rastro de desemprego em alta e escassez de produtos básicos. A produção industrial despencou 11% em abril de 2024, enquanto o comércio varejista ruiu 18,2% no mesmo período. Analistas preveem um colapso econômico completo nos próximos meses, com o PIB encolhendo 10% em 2024. A pobreza deve disparar, com milhões de pessoas sendo lançadas em situação precária. O futuro da Rússia parece sombrio, com a nação à beira de um colapso econômico sem precedentes. O cenário é desolador, com consequências graves para a população. A economia de muitos países está à beira do colapso, impactada por moedas em queda livre, dívidas astronômicas e lideranças desastrosas. Será que esses países conseguirão se reerguer e reconquistar a confiança internacional e voltar a prosperar? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos exclusivos. Não se esqueça de deixar o seu like se esse vídeo fez você repensar a situação econômica global. Com Gustavo Mieck Ziconeski, aqui no Econotalks. Até nossa próxima reviravolta econômica.